Fala pessoal, professor Ricardo aqui, hoje trazendo um pouquinho para vocês sobre seletores em CSS, né? Então vamos aprofundar um pouquinho nossos conhecimentos nos seletores, porque com a inclusão do CSS3 nós tivemos um grande aumento no número de seletores, tá? E isso nos permite, na verdade, fazer seleções bem mais específicas e também bem mais elaboradas, tá? Então deixa eu primeiro mudar aqui para o ambiente de apresentação. Então, primeiro vamos dar uma retomada nos seletores básicos, tá? Eu tenho aqui uma regra bem simples de CSS, né? Então, existem os seletores mais básicos, né? Que são os seletores de tipos ou o seletor de tags, né? Que é basicamente aquele que eu delimito uma tag, né? Então, por exemplo, aqui nesse exemplinho aqui de cima, eu estou selecionando a tag P, né? Todos os meus elementos que possuem a tag P. De uma maneira análoga, eu poderia ter um seletor aqui apenas A, que eu estaria selecionando todos os meus links da página, todas as minhas âncoras que estão naquela página. Esse tipo de seletor é muito útil se eu tiver estilos que são de uma maneira mais geral, né, mais genéricos, então eu consigo colocar eles para todos os meus elementos de uma determinada página. Eu posso também utilizar o seletor descendente, né, onde eu coloco vários elementos encadeados. Então, por exemplo, eu posso ter o meu elemento pstrong, né, onde eu seleciono todas as minhas tags strong que estão dentro de parágrafos. Eu posso ter um seletor div, espaço p, espaço strong, espaço a, onde eu vou selecionar todos os meus links que estão dentro de uma tag strong, que estão dentro de p, que devem estar dentro de div. Lembrando que uma coisa muito importante aqui no seletor descendente é o espaço, né? Então, sempre que eu tiver um espaço, eu vou pegar o meu elemento que está dentro desse outro elemento. Outra coisa muito importante é que quando eu tenho um seletor descendente, né? Eu sempre começo da direita para a esquerda. Então, eu vou pegar o meu elemento mais específico e depois ir passando para os meus elementos mais abrangentes. Eu possuo também meu seletor de classe, né? Que é o pontinho. Então, eu coloco ali ponto destaque, eu vou selecionar todos os elementos que possuem a classe destaque lá no meu código HTML, né? Possuo o meu seletor de ID, que vai me permitir selecionar os elementos com base no ID que foi definido, né? Lembrando que ID ele é único, né? Por página HTML, então só posso ter um elemento com aquele determinado ID. Sendo que os elementos, ou melhor, que a classe ela é utilizada para alterações mais de estilização e mais genéricas, né, enquanto que o ID ela normalmente é utilizado para elaboração de estruturas e para definição de estruturas dentro do meu layout da página, né. Eu posso fazer a combinação de todos esses seletores que nós vimos até agora e dos muitos outros que nós veremos. Então, por exemplo, se eu tiver um seletor p.destaque, eu vou selecionar todos aqueles parágrafos que possuem a classe destaque. Por que isso? Porque aqui eu não tenho o seletor descendente, tá? Eu não tenho espaço. Quando a string está totalmente junta, né, sem separação de espaço, eles dizem respeito ao mesmo elemento. Então, que nem aqui, se eu não tivesse esse H1, então eu selecionaria apenas a div que possui o ID cabeçalho, né? Possuindo H1, eu vou selecionar os elementos H1 que estão dentro da div que possui o ID cabeçalho. Nesse último, de novo, da direita para a esquerda, né? Eu vou selecionar todos os meus links que estão dentro de itens de lista, que estão dentro da lista que não é ordenada, que está dentro do elemento que possui o ID conteúdo, né? Lembrando que aqui não precisa ser uma div, pode ser qualquer elemento que possui esse ID conteúdo. Aqui eu vou selecionar os meus elementos strong, que estão dentro de um parágrafo que possui a classe destaque, que está dentro, ou melhor, dos parágrafos que possuem a classe destaque, né, pode ser mais de um, que estão dentro de um elemento que tenha o ID conteúdo, né? Lembrando aqui que é o antifen, né? O meu símbolo de IDs. E esse segundo exemplo, eu vou selecionar apenas os elementos que possuem essas duas classes, né? Tanto a classe mensagem quanto a classe destaque, eles precisam ter as duas classes, visto que aqui eu não tenho o meu seletor descendente, eu não tenho espaço na formação dessa string, né? E lembrando que
Eu posso utilizar posso fazer o uso de vírgulas para elaborar como se fosse uma lista, né? Então, nesse exemplo aqui, eu vou selecionar todos os meus elementos que possuem a classe saiba mais, que são âncoras, né, ou links que possuem essa classe. Vou selecionar todos os meus elementos H1 e também irei selecionar todos os meus elementos P que possuem a classe destaque. Lembrando que aqui a vírgula é como se fosse um plus, né, uma adição. Então, eu vou selecionar todos esses elementos, mais o conjunto de todos esses elementos, mais o conjunto de todos esses elementos. Ainda, existem pseudoclasses, né, que são classes já pré-definidas pelo próprio HTML, né, e CSS. Então, tem alguns elementos que eu já consigo manipulá-los com o uso de pseudoclasses, né, que são pequenas variações que vão ocorrer em um determinado elemento. O elemento mais genérico, mais que possui esse tipo de comportamento que é mais comum é o nosso elemento link, né, o nosso elemento âncora, que quando eu tenho a dois pontos link, ou seja, o seletor de pseudoclasses é o dois pontos, né, então vão ser aqueles links que estão no seu estado normal, que não foram visitados ainda, né, a dois pontos visited vão ser aqueles links que já foram clicados, né, que o usuário já acessou aquela página. O A dois pontos over é quando eu passo o mouse em cima de um link, né, o mouse está posicionado em cima daquele determinado link. Esse over ele é muito utilizado para realçar, né, então em alguns sites, inclusive, não apenas a cor da fonte é trocada, mas a cor do fundo do link também é alterada, né? Então isso dá um destaque muito maior. Eu posso alterar, ou posso selecionar os meus links que estão com um determinado foco naquele momento, né? Esse foco acontece quando o usuário pressiona a tecla Tab no seu teclado. Ele é muito utilizado para realçar links que estão selecionados principalmente em páginas com acessibilidade, né? Então permite, inclusive, existem softwares que permitem fazer a leitura desses links que são focados ali com a tecla Tab, né? O seletor de pseudoclasse dois pontos active, que é aquele link que está sendo clicado, né? E ele permanece ativo, o link permanece ativo enquanto o mouse está sendo pressionado sobre aquele determinado link, né? Então aqui só um exemplinho, então, que todos já devem ter visto, né? O meu link normal, o estilo padrão dos navegadores é colocá-lo com um azul, né? E sublinhado. O link que foi visitado fica um roxo, né? E sublinhado. O link que está com o cursor sobre ele, né? Então fica normalmente com um laranja, um amarelo um pouco mais forte. O link que está focado, né, o que possui o foco atual, normalmente ele aparece com um quadradinho, ou um retângulo, na verdade, né, com um retângulo pontilhado, e o link que está ativado enquanto o usuário normalmente pressiona, ele fica em vermelho. Lembrando que isso aqui são comportamentos padrão, né, e dependendo do navegador, normalmente são esses os comportamentos, mas dependendo do navegador pode ser alterado isso, inclusive nas propriedades lá do navegador, né, e que todos esses nós podemos alterar pelo CSS, né? Mas com o uso com a introdução do CSS3, alguns seletores foram adicionados, tá? E são esses seletores que nós vamos abordar aqui, ou que o foco principal nesse vídeo, né? Então eu possuo o seletor de asterisco, que ele basicamente seleciona todos os elementos da minha página, todos, sem exceção, e ele é utilizado principalmente se eu quiser delimitar a margem e padding, né, que o padding é um espaçamento que tem no elemento, que depois a gente vai ver num próximo vídeo, eu vou explicar exatamente o que são esses espaçamentos, né, e a margem também é limitada, ou delimitada aqui nesse caso, né, para 0. Um detalhe muito importante é que por mais que eu tenha propriedades que vão ser para todos os elementos, eu tenho que cuidar muito com o uso do asterisco, porque se eu tiver uma página muito grande, ele vai demorar para carregar, porque eu estou alterando o valor e as propriedades de todos os meus elementos, né? Então ele é bem... não que ele seja problemático, mas o usuário tem que cuidar, nós enquanto desenvolvedores temos que cuidar muito sobre o seu uso, né? Não exagerar no uso e colocar um monte de propriedade que pode tornar o carregamento da página um pouco pesado, tá? Deixar ela um pouquinho lenta.
Nós temos o que nós chamamos de seletor adjacente, certo? Que é basicamente, ele vai permitir eu selecionar o primeiro elemento que ocorre dentro daquele outro elemento, né? Então, por exemplo, para exemplificar aqui, se eu tiver um seletor UL mais P, eu vou selecionar apenas o primeiro parágrafo para cada UL na página. Então, vamos imaginar que eu tenho lá 5 listas não ordenadas, né? 5 ULs, 5 elementos ULs, e dentro de cada um desses elementos eu tenho diversos Ps, diversos parágrafos. Vão ser selecionados apenas o primeiro P que está dentro de cada uma dessas ULs, tá? Dessas listas não ordenadas. Eu tenho o seletor de filhos diretos, então nesse caso aqui, trouxe um exemplinho aqui para facilitar para a gente. Né? Imaginando que eu tenho uma div chamada, uma div que tem um ID container, né? E que dentro dessa div eu possua uma lista não ordenada, com vários itens. Dentro de um desses itens eu possuo uma outra lista ordenada, que também possua itens, e eu fizer o uso do meu seletor de filhos diretos, né? Então aqui eu vou pegar container e eu vou pegar dentro do elemento que possuir o ID container, que no caso é esse div, eu vou pegar o meu filho direto de lista não ordenada, né? Então nesse caso eu vou selecionar esse elemento aqui, ó, certo? Da linha 2. O elemento da linha 4 não é um filho direto da minha div container, ele é um filho direto desse item aqui, ó. Logo, eu vou selecionar ou eu vou mudar aqui, vou criar essa borda, né? Borda de 1 pixel sólida e preta nesse elemento aqui, ó, certo? Então tem nesse elemento que abrange da linha 2 à linha 11 e não no elemento da linha 4, certo? Então esse é o seletor de filhos diretos. Eu também possuo um seletor de atributos, então, por exemplo, eu posso selecionar, nesse exemplo aqui, o seletor de atributos são dois colchetes, né? Então eu possuo aqui, ó, todas as minhas tags A, ou seja, todos os meus links, né? Todas as minhas âncoras, que possuírem o atributo title, não me interessa o valor de title, desde que ele tenha sido setado, né? Desde que tenha sido dado um valor para title. Então eu vou mudar todos esses elementos para a cor verde, certo? Eu consigo fazer uma modificação nesse seletor de atributo e passar ele para um seletor de atributos e valores, né? Então, por exemplo, na minha programação lá eu criei diversos links no meu site para a minha própria página, né? Então, aqui imaginando que eu tenho diferentes links que possuam o atributo href, e eu digo, o atributo href tem que ser para esse site aqui, ó. Então, todos os meus links no site que forem para esse endereço, no meu caso, a minha página aqui, né, www.ricardoluiz.com, todos esses links vão aparecer na cor verde. Notem, eu posso ter vários outros links que tenham o href setado para outro site, eles não vão mudar de cor. Os únicos que mudarão de cor serão aqueles que estão setados naqueles que apontam para o meu site, certo? Ou para o site específico, ou qualquer outro valor. Eu consigo fazer algumas combinações nesse seletor de atributos e valores, fazendo uso de algumas expressões regulares, tá? Então, por exemplo, se eu colocar no lugar daquele igual lá, se eu colocar asterisco igual, ele designa que o valor que eu colocar, entre aspas, ele deve aparecer em algum lugar dentro do meu valor, né? Então, imaginando que nesse site aqui eu poderia colocar um asterisco igual Luiz. Não interessa em qual parte da minha URL apareça Luiz. Ele vai selecionar aqueles elementos, certo? Então eu poderia colocar, por exemplo, .br e mudar os links, todos os links que possuam .br, certo? Os links que apontassem para sites que não são .br não seria aplicado aquele determinado estilo. Eu posso colocar o meu acento circunflexo igual, que ele vai determinar que o valor que vai aparecer deve estar no começo daquela string, né, daquela cadeia de caracteres. Cifrão igual, que ele vai determinar que precisa estar aquela sequência exatamente no fim da minha cadeia de caracteres. E o meu símbolo til, né, igual, que ele permite que as tags que possuam esse valor, ela deve ter
esse valor em algum lugar na sua lista de valores, tá? Então, por exemplo, poderia ser class tal coisa. Vai ter uma lista lá dentro que possuem vários daqueles valores e ele vai acabar selecionando aqueles que, por coincidência ou por seleção, tiver uma classe específica, tá? Ou qualquer outro atributo. Eu posso, inclusive, criar determinados atributos, né, que não são manipuláveis pelo meu HTML ou pelo meu navegador, né? Então, por exemplo, eu poderia criar um atributo chamado data, ou então um atributo genérico, como por exemplo xícara, ou um atributo Ricardo, atributo cerveja, atributo qualquer coisa ali dentro, e colocar um valor a ele. Ele nunca vai ser manipulável, né? Nunca vai ter nenhum navegador que vai fazer nada com aquele atributo, mas eu posso tratar isso no meu JavaScript ou então no meu CSS, como aqui tá desse atributo, né? Eu posso colocar lá. Se o atributo cerveja ou beer for igual a, sei lá, Guinness, que é o que está na minha camiseta aqui, por exemplo, vai receber tal coisa. Se não for, vai fazer outra determinada ação, ou então não vai possuir nenhum estilo associado, tá? Que mais? São as pseudoclasses. Então, como a gente já viu lá, que possuem de links, né? Tem o over, tem o visited, tem o link, né? Eu também possuo alguns outros elementos que também possuem essas pseudoclasses, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu posso ter que o meu input, que seja do tipo radio, ou seja, estou utilizando aqui a tag de seleção de elemento, a tag de seleção de atributo e valor, e ainda a tag de seleção de pseudoclasse. Então, eu quero apenas aqueles inputs que forem do tipo radio, que tiverem sido marcados. Esses inputs, eu quero colocar uma borda de 1 pixel sólida e preta, certo? Então, notem que aqui a gente já está fazendo elaborações bem mais complexas de seleção e, ao mesmo tempo, genéricas, né? Então, eu posso selecionar, nesse caso, eu vou aplicar o mesmo estilo para todos os meus radial buttons que tiverem sido selecionados, né? Tiverem sido marcados. Existem ainda uma pseudoclasse, duas pseudoclasses que são para colocar itens, né? Eu posso utilizar isso tanto em JavaScript para fazer a seleção, que a gente verá mais adiante nos nossos vídeos de desenvolvimento web, né? Quanto para estilizá-los. Nós podemos colocar conteúdos antes e depois nos nossos elementos, né? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar um elemento que possui a classe ClearFix e vou colocar depois deles o que vier depois deles vai ter esse tipo de codificação aqui, esse tipo de estilização, tá? Esse pequeno exemplo de after e before, ele é muito comum para a criação de sombras, tá? Até tem uma dica aqui, eu sei que no vídeo vai ficar complicado de pausar e copiar esse link, né? Por isso eu vou colocar depois na descrição do vídeo. Ele é um tutorialzinho que permite criar sombras em CSS3, tá? Sombras para os elementos. E a gente consegue fazer isso utilizando essas duas pseudoclasses aqui dos nossos elementos, tá? Tem o seletor ainda, que é um seletor de negação, certo? Um seletor de pseudoclasse de negação. Isso quer dizer o quê? Que é o not, né? Então eu teria aqui, ó, eu quero os meus divs, né? Eu vou selecionar os divs com pseudoclasse que não seja o div de container. Isso é muito útil, tá, pessoal? Porque eu posso fazer a seleção inversa, né? Ao invés de eu selecionar determinados elementos que possuem uma classe ou que possuem um ID tal, eu faço a seleção de todos os elementos com exceção daqueles, certo? Então, esse aqui é o nosso seletor de pseudoclasse de exceção, né? Ou então de negação, né? A gente está selecionando todos os divs, nesse caso, com exceção, né? Ou seja, menos ou not ou não aquele que possua, nesse caso, o ID de container, né? Por que o ID de container? Porque nós temos aqui o nosso símbolo de antifen, né? E eu possuo também um novo conceito que se chama de pseudo-elemento, tá? Então eu posso ter uma tag com um pseudo-elemento. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, eu quero estilizar a primeira letra de cada parágrafo. Sabe aquele que quando tem nos livros que fica uma letra um pouco maior, ou fica negrito, ou a gente muda a fonte, ou qualquer coisa assim. Então eu posso colocar aqui, ó, P, que é o nosso parágrafo, 2 pontos, 2 pontos. Eu vou selecionar um pseudo-elemento, ou seja, um elemento que na verdade não é um elemento do HTML, né, um pseudo-elemento ali dentro, e eu quero a primeira letra. Então nesse caso aqui ele vai fazer uma estilização
da primeira letra de um parágrafo. Vai colocar um float, né? Vai deixar o objeto flutuando à esquerda, vai, nesse caso, aumentar ou setar aqui o tamanho da fonte, vai colocar ela em negrito, alterar o tipo de fonte e ainda vai colocar um padding, né? Vai colocar um espaçamento para a direita de 2 pixels. Eu poderia fazer isso, por exemplo, também com a primeira linha, first line, tá? Ainda com relação à pseudoclasse, eu consigo fazer a seleção de um determinado elemento específico, certo? Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, ó, utilizando essa pseudoclasse, né? NTH ou N shield, né? Tipo, o X filho, né? Então, nesse caso aqui, ó, primeiro, eu vou ter dentro da minha lista, né? Eu quero selecionar os meus itens de lista e eu quero selecionar o terceiro item de lista. É isso que ele está dizendo aqui, ó. O X, né? No ordinário filho. Então, eu quero o terceiro, nesse caso, o terceiro filho. Nesse segundo caso aqui, quando eu utilizo esse N, ele significa que eu quero selecionar todos aqueles que sejam múltiplos de 2, né? Então, seriam todos os elementos pares, né? Então, seleciono lá o elemento 2, o 4, o 6, o 8, o 10, até aquele elemento par que existir, tá? Eu consigo fazer também a seleção de trás para frente, né? Então, estou fazendo a seleção na ordem crescente, eu consigo fazer na ordem decrescente também, né? Se eu colocar NTH last child, ou seja, eu quero pegar o segundo filho de trás para frente, né? Ou seja, o meu penúltimo elemento LI dentro daqueles que eu quero selecionar, certo? Eu ainda consigo determinar que eu quero um pseudo-elemento, né? Um determinado elemento que seja específico de um tipo. Então eu quero pegar, nesse caso aqui, né, desse exemplo aqui, eu vou ter várias listas desordenadas dentro do meu código, né, e eu quero pegar aquela terceira lista desordenada que está no meu código, e no caso, é aquela sem numeração, né, e eu quero mudar a borda dessa terceira lista também, tá? Eu posso pegar, utilizar o pseudo-elemento pseudo-classe de pseudo-elemento, lembrando, são com 2 pontos, né? 2 vezes 2 pontos. As pseudo-classes são apenas uma vez o símbolo caractere de 2 pontos, né? Então, eu posso pegar a pseudo-classe somente de um tipo, né? Ou seja, somente um item daquele tipo. Na verdade, assim, eu vou pegar apenas aqueles elementos que não possuem irmãos, né? Ou seja, que sejam únicos dentro da minha criação, né? Então, por exemplo, se eu tiver esse código CSS aqui, eu vou selecionar o parágrafo que for único dentro do div. Quando eu tiver mais de um parágrafo, eu não vou selecionar nenhum, certo? E a mesma coisa eu poderia selecionar, eu quero selecionar aqueles itens de listas que são únicos. Tá? No primeiro caso, vou mudar para a cor para vermelha, e no segundo caso, eu vou colocar em negrito. Então, se eu tiver esse código HTML aqui, ó, eu vou selecionar esse primeiro parágrafo, porque ele é o único parágrafo dentro desse div, mas eu não vou selecionar nenhum desses 2 parágrafos, porque eles não são únicos. Existem dois exemplos deles ali. A mesma coisa ocorre aqui, ó. Eu não vou selecionar nenhum desses itens de lista, porque eles possuem mais de um, né? Eles não são únicos. No entanto, nessa segunda lista aqui eu vou fazer a seleção, porque ele é o único elemento de lista que há dentro dessa lista não ordenada aqui, né? Ele está sozinho aqui. Eu ainda consigo fazer algumas variações, né? Então, eu posso pegar o último elemento de um determinado tipo específico, né? Então, eu pegar o X elemento de um determinado tipo específico só contando de trás para frente dentro da minha página, né? Dentro daquela seleção que eu já fiz previamente. Posso pegar o primeiro filho como também o último filho de um determinado conjunto, né? Então, eu posso fazer essas alterações na contagem, que ela seja crescente ou decrescente, e também posso pegar apenas o primeiro elemento de um determinado tipo através da pseudoclasse first of type, tá? Bom, galera, a princípio era isso aí que eu queria apresentar sobre
seletores para vocês, tá? Espero que isso auxilie vocês nas próximas construções de páginas aí, estilizações em CSS. Abraço!